Boa noite, nós estamos ao vivo, são exatamente 18 horas e 2 minutos e eu queria mandar aqui um abraço para todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento, nos 4 cantos deste país, de norte a sul, de leste a oeste, e em todos os lugares do nosso planeta, porque nos 4 cantos aqui do nosso planeta Terra, existem pessoas conectadas aqui conosco. E eu queria mandar um abraço especial ao Bispo Alfredo Paulo, ao Bispo Natan, o Pastor Marcelo Roque, o De Mendes, a Sula Oliveira e também o Adilson, que tem nos ajudado a denunciar toda hipocrisia e toda mentira que tem se estabelecido por anos dentro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E nós estamos aqui hoje, você sabe que está se comemorando 40 anos que a instituição nasceu. E você sabe que hoje é o dia mais importante dentro da instituição, é exatamente o dia da Fogueira Santa de Israel. E eu quero aqui, juntamente com todos vocês, também homenagear a instituição, né? Porque você sabe que nós ficamos anos dentro da instituição. Eu fiquei 22 anos. Tem pessoas aí que estão nos assistindo que ficaram 30 anos, os 40 anos, quem sabe, outros ficaram 10 anos, 15 anos. Então, de uma forma ou de outra, infelizmente, nós fizemos parte da história dessa instituição. Infelizmente, porque passamos anos sendo enganados, iludidos. E a Universal, ela foi criada em cima de 3 coisas. Em cima de mentiras, de injustiças e de ingratidão. E você vai entender muito bem isso que eu estou falando aqui para você, tá? E eu queria que você compartilhasse esse vídeo aí agora, urgente. Principalmente para os obreiros que você conhece. Principalmente para os pastores, para os membros, para os jovens. Compartilhe, vá compartilhando esse vídeo. Porque o que você vai ouvir aqui é algo extremamente importante. Então, para início aqui do nosso vídeo, por favor, escreva aí no seu comentário quantos anos você ficou dentro da instituição, crendo na mentira, no engano e em tudo isso que é pregado dentro da Universal. Por favor, escreva aí para a gente começar, para as pessoas entenderem como é sério tudo isso que nós estamos falando. Não é brincadeira, porque a mentira ela é tão bem feita que ela se passa por verdade, ao ponto de enganar, de iludir e de destruir a vida das pessoas. O Silvano Pereira, ele está dizendo aqui, olha, passou 19 anos no engano. Gente, isso não é brincadeira. 19 anos no engano. Então, a coisa é tão diabólica que a mentira se passa por verdade. E nós queremos aqui, através desse vídeo, fazer a nossa homenagem também. Porque você faz parte, infelizmente, nós fazemos parte de tudo isso que hoje nós estamos presenciando. O Sérgio Paulo Oliveira, eu fiquei 20 anos, inclusive o Sérgio que está aqui, ele foi meu obreiro. Não é isso, Sérgio? Lá na Vila Santa Catarina. O Sérgio Paulo que está participando conosco aqui, 20 anos. 20 anos. O Romilson Lopes dos Santos, a paz e a graça.
também fiquei por 19 anos. A Elza de Souza, fiquei por 3 anos. O Júnior Pires, a IURD é um grupo pagão. Aí ele vai falando aqui, não deu para ler tudo. A Eliana Aparecida, boa noite. Então, por favor, escreva aí ao Paulo Sérgio aqui. Isso mesmo. Paulo, Deus te abençoe, tá bom? E eu estou esperando, eu quero lhe ver. Eu quero ver você e a sua família. O Júnior Pires falou aqui, olha, fiquei 12 anos neste grupo pagão. Então, eu queria... Por que eu pedi para você fazer isso? A Solange nos cabeleireiros, ficamos por 25 anos. Gente, isso não é brincadeira. Isso é algo muito sério. Tanto é que a Bíblia diz que, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Então, a obra é tão diabólica que muitos escolhidos ainda estão dentro dessa instituição. A Maria da Silva, 26 anos. Ela ficou por 26 anos dentro da instituição. Então, para você entender, vamos começar aqui. A Deise Silva falou que ficou por 20 anos. Então, vamos começar a nossa homenagem à instituição universal. Eu quero colocar para você aqui um áudio que essa senhora ia estar ao vivo comigo aqui. Mas ela tinha um compromisso seríssimo com a família, que era um diploma que ela iria receber junto com o filho, e não deu para ela estar ao vivo hoje. Mas na semana, nós vamos marcar um dia e se prepare, porque ela vai estar ao vivo aqui comigo, e você vai entender o que se passa por trás dessa instituição. Principalmente as mentiras, as injustiças e a fogueira santa. Então, vai ouvindo esse áudio, e em cima disso aqui, já vá comentando. Já vá colocando o seu comentário em cima desse áudio. Eu recebi esse áudio hoje à tarde, tá? Agora faz mais ou menos 1 hora atrás que ela mandou esse áudio para mim. E ouça, preste atenção nisso aqui, por favor, eu vou colocar aqui para você. O meu nome é Luzinete Pantoja, eu moro em Macapá, no Amapá, ao extremo norte do Brasil. Eu fui membro da Igreja Universal durante 18 anos e em 7 meses. Ocorre que há 1 ano e 1 mês atrás, eu saí definitivamente da igreja, depois de tomar conhecimento, de analisar muitos vídeos, as denúncias dos ex-bispos Alfredo Paulo e Natan Silva. Mas já havia algum tempo que eu estava não contente, eu já andava meio desconfiada de algumas coisas que ocorreram na igreja. 6 meses anterior a esse fato, eu fui procurada pela esposa do meu pastor à época, o pastor Jean. A esposa dele, a dona Adriana, era repórter do programa oficial do pastor responsável aqui no meu estado. Hoje ele é bispo, o bispo Alessandro Pascoal. Se eu não me engano, está no Rio de Janeiro. E ela me procurou para que eu pudesse fazer umas compras para ela, mas que ficasse tudo entre nós, que ninguém precisaria saber, que ela me pagaria de acordo com o que fosse vencendo ou os cheques ou as parcelas do meu cartão. E eu espontaneamente, porque quando a gente está na obra, nós somos limitados a questionar, e por um temor muito grande, por uma imposição que é implantada em nossa mente, para que nós não questionemos, para que nós aceitamos tudo calado, eu aceitei. Mas assim também, porque eu tinha nos meus pastores, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pessoas corretas, de índole ilibada. Porque eu pensava assim, a pessoa está no altar, a pessoa não pode mentir. Eu sempre tive isso, o altar para mim é algo muito sagrado. E eu comprei, cedi os meus cheques, R$ 9.980, parcelado de 4 vezes. Só que os cheques são da minha empresa. É no meu nome, mas quem atua é meu esposo. Nós somos
nós trabalhamos com representação e correspondência bancária. E emprestei, ela comprou as coisas que ela queria comprar e os cheques eu passei. Venceu o primeiro cheque, eu cobrei. Ela disse, eu vou lhe pagar. Sempre me dava uma resposta assim, não, vai sair a quinzena, eu lhe pago. E passados os dias eu comecei a procurar, comecei a perceber que ela começou a me evitar. E entrou o primeiro cheque. Meu Deus, pode acontecer alguma coisa, porque ela não faria isso comigo. E eu procurava na igreja, ela nunca podia, estava sempre na catedral envolvida com alguma coisa, aí venceu o primeiro cheque, e meu marido ficou aborrecido. Meu marido já estava descontente já há algum tempo. E venceu o primeiro cheque, venceu o segundo, venceu o terceiro cheque, e ela nada de pagar. Aí eu comecei a mandar umas conversas já assim, já meio aborrecidas com ela, já um pouco descontente. E ela me pagou, desses valores, ela me pagou R$980, quase o dízimo, né? E o restante das coisas que ela comprou, ela me devolveu. Disse que eu podia ficar, mas não cobriu 3 mil no valor. E eu fiquei nesse prejuízo enorme. E venceu o quarto cheque. Aí eu peguei as cópias do cheque, levei, muito impressionada pelo meu marido já, porque a coisa estava insustentável. E eu ia com o pastor, o esposo dela. Eu nunca contei para ele o que era de fato, mas ele sabia. Ele sabia, porque o que a mulher comprou nos meus cheques foram roupas para uso dela. Não é possível que o marido não veja uma mulher usando coisas novas. Esse valor, eu não sei quanto eles ganhavam, né? Quanto era a ajuda de custo deles, mas eu acredito que estava a perceber sim. E eu falei para ela que eu ia... Eu disse, olha, se a senhora não vir me pagar, eu vou procurar uns meios legais, porque é um valor alto. Aí houve uma reunião na igreja do meu bairro, uma reunião só de tias. Eu era responsável pela IBI aqui no meu bairro. E ela ela me ligou, Dona Nete, eu vou conversar com a senhora hoje, depois da reunião. Não se aborreça comigo, é que houve uns probleminhas, eu vou conversar com a senhora. Mas eu queria de antemão lhe pedir que a senhora fizesse uma recepção para as esposas que vão lá conversar com as meninas. Organize tudo bonitinho como a senhora faz. Recepcione com lanche, organize a IBI direitinho. E assim eu fiz. Depois eu vou mandar fotos para vocês. E eu organizei tudo. E ela falou que ia estar lá, a reunião seria às 19 horas. E ela disse, olha, quando for por volta de 18h30 eu chego lá. E ela não chegou, ficou de levar umas toalhas brancas e não levou, e isso foi me aborrecendo. E nós tivemos que providenciar em cima da hora a decoração. Quando ela chegou, já era 19h40. A esposa, a responsável pela IBI local, já tinha conversado conosco, estava me atendendo. Quando ela chegou, honestamente, eu estava tão aborrecida que eu olhei para ela, eu não consegui disfarçar a insatisfação. E a esposa percebeu e perguntou o que estava acontecendo. Eu perguntei se ela poderia me atender em outro ambiente que eu não fosse ali. Ela disse, posso sim, ela tem amanhã na catedral. E assim foi, eu fui, aí abri o coração, contei toda a história para ela. Aí ela disse, mas isso não pode, isso não é orientação. Ela precisa ter me falado há mais tempo. Por que a senhora não me contou há mais tempo? Já daquela coisa, né? A gente sabe que uma história dessa você vai contar, quem vai ficar mal visto é você. Era isso meu medo. Aí ela foi e levou o pastor responsável. Marcou no dia seguinte, para falar com o pastor responsável, eu fui. Aí foi eu e meu esposo. Quando nós chegamos lá, que nós apresentamos as cópias dos cheques, ele disse que nada aquilo, em nada, ele falou assim exatamente, olha, isso aqui em nada incrimina o casal. Eu não estou dizendo que vocês estão mentindo, mas o que eu estou afirmando é que se vocês forem levar isso aqui para a justiça, o cheque é de vocês, a assinatura é de vocês, não é do casal. Mas eu vou conversar com eles, eu vou ouvir a versão deles, porque a gente tem que ouvir os dois lados. Eu disse, não, com certeza, meu marido, tudo bem. Só, pastor, que nós jamais iríamos vir aqui até o Senhor se não fosse fato. Nós temos testemunhas. Aí disse, não, tudo bem. Só que assim, vejam bem o que vocês estão falando sobre homem e mulher de Deus. Quem ungiu foi o próprio Espírito Santo. O que vocês estão falando é algo muito sério. Começou a falar
que nós estamos tendo olho mau, que a nossa boca não deveria proferir coisas que viessem a denegrir a imagem dos homens de Deus, porque o homem é falho, mas a unção é perfeita. O meu marido ficou injuriado, ficou irado com essa posição dele. Ele falou: pastor, honestamente, o senhor, o seu discurso é uma vergonha para o povo evangélico. Como é que o senhor abre a boca para falar um negócio desse? O senhor está tentando me convencer que nós somos errados, é isso? Ele disse: não estou dizendo isso, mas que vocês não contem isso a ninguém até que eu apure os fatos e verifique realmente quem de fato é errado. Meu marido se levantou e foi embora. Fui para o estacionamento muito aborrecido. Ele disse: eu lhe aguardo lá no carro. O pastor disse: então, fica um pouquinho mais. Aí eu fiquei junto com o pastor e a esposa responsável pela IBI. Aí ele pediu que eu acalmasse meu marido, que não deixasse essa história vazar, porque ele iria verificar o que aconteceu. E disse que perguntou se eu estava aborrecida. Eu disse que sim. Como é que você não fica aborrecido com uma história dessa? Eu disse: pastor, todo dia eu ouço meu marido, porque ele está cobrindo esses cheques. São cheques altos. E assim, foi uma despesa desnecessária. Por mais que você tenha recurso, mas se você não administrar bem o seu dinheiro, eu disse: eu aprendi isso na corte dos empresários. Aí ele disse: não, tudo bem, mas não divulga essa conversa. Tá, mas assim, como a senhora está aborrecida, eu quero que a senhora venha aqui para a catedral para limpar o seu coração, nós vamos cuidar da senhora. E assim eu fiz. Aí ele disse: também eu quero lhe pedir para a senhora se afastar da IBI. Aí aquilo para mim foi um tiro, porque eu amava aquilo ali. Aí eu fui para a catedral. Aí sabe quando você se sente assim, desculpa a expressão, um lixo na água, para não falar o material fisiológico? E eu fiquei ali na catedral durante 2 meses, me sentindo inútil, sabe, assim, uma coisa muito ruim. Aí eu voltei a conversar com ele e pedi, eu disse que eu queria orar para a minha igreja, porque não tinha sentido. A catedral fica no centro da cidade, eu moro bem distante. Eu disse: pastor, porque eu tenho um filho que faz faculdade à noite, em outro bairro longe, eu tenho que vir deixar o meu filho na faculdade, vim para a reunião aqui na catedral, quando eu saio daqui fico guardando o horário para pegar meu filho na faculdade, voltar para minha casa. Além do combustível que eu gasto, é desgastante, porque no dia seguinte eu trabalho. Aí ele falou que diante disso ele ia me autorizar a voltar para a minha igreja, que eu voltasse à minha igreja, mas que eu ficasse longe da IBI, que se possível eu não conversasse com ninguém. E aí, isso foi o tempo do último cheque entrar. O último cheque entrou, aí um dia eu estava na reunião da manhã, fazendo a busca, alguém me pegou pelo braço, a que eu olhei era ela, me entregou um pacotinho com R$330. Ela disse: olha, tá aqui, o restante eu lhe passo a semana que vem. Aí quando foi, esse domingo, quando foi na corte dos empresários à noite, quando eu voltei, o meu filho me falou sobre os vídeos. Aí eu fui olhar, aí eu descobri, aí eu vi que tudo realmente era... Quando eu vi o vídeo, que ele diz que não é o que não se possa fazer, é quem pode, quem não pode fazer na Universal. Eu vi o pastor falando tudo aquilo, ele quis reverter para mim a culpa. Aí pronto, aquilo assim para mim foi tão decepcionante, parece assim que o meu chão sumiu, abriu-se um novo espaço na minha vida e eu dei um passo a mais. Caiu, a Universal naquele momento tinha ficado para trás da minha vida. Aí eu vi um filme na minha mente assim, 18 anos fazendo fogueira santa 2 vezes por ano. Eu havia acabado de dar um carro na campanha de Israel, um Gol equipado, eu vendi, sacrifiquei, porque o carro valia 42 mil. E o pastor disse que eu tivesse fé para fechar o negócio, o valor que fosse, porque eles te impulsionam, quando está no final, eles te impulsionam a você fazer essas loucuras. E eu fiz uma entrega dele por 18 mil reais, coloquei no envelope, entreguei. Aí, com todos esses problemas, ainda tive essa atitude. E todo mês, era 4 mil reais só para despesa de EBI, de igreja, material de limpeza, porque eu tinha prazer em fazer isso, porque eles ensinam a gente que isso é prazeroso. E várias fogueiras santas fazendo. No ano de 2008, nós sacrificamos 178 mil reais.
Em 2013 foi R$ 205.000. Durante o ano, né, juntando as campanhas. E você descobre que você foi apenas um objeto de uso. A decepção é muito grande. Como dizem os filósofos, a decepção é visceral, porque ela vem te corroendo de dentro para fora. Você fica assim num estado de decepção tão grande que parece que a tua vida foi uma mentira. E passar por esse estágio de atualização, de compreensão, de realidade é muito dolorido mesmo, porque primeiro você tem medo de sair por causa das maldições que eles te lançam. Eu fotografei vestida com aquela blusa, eu não sou mais universal, e postei. Eu resolvi romper, pronto, tá rompido agora. E a esposa do pastor, uma das esposas de um outro pastor pegou, divulgou essa minha foto aqui, eu fiquei conhecida como a caída, a mulher que tinha sido referência, mas agora eu servi a um diabo, que era comparada a Lúcifer. São coisas que doem muito. Mas depois eu fiquei pensando, eles fazem isso porque é justamente para você se sentir assim, ridicularizado, inutilizado, e te barrarem, te frearem, te calarem. Aqui no meu estado eu acho que só eu denuncio, eu e meu esposo. Tem pessoas que já saíram, mas não tem coragem, porque o sistema é muito opressor. Mas, pastor, eu digo com toda honestidade, hoje a nossa vida já melhorou muito. Acabamos de reformar a nossa casa, o que há muito tempo não dava, não viajávamos com nossos filhos, porque nunca dava o dinheiro, porque nas férias é fogueira santa. E graças a Deus, a nossa vida hoje é muito melhor, o diabo não nos adoece, nem gripe nós estamos pegando. E olha que moramos em Macapá, que é quente demais. E assim, o sistema aprisiona tanto de assim, só imbecil cai nisso. Não, é boa fé, porque eu sou professora de História do Direito Brasileiro, tenho nível superior, o meu esposo é um empresário com uma compreensão muito grande, mas a gente vive à mercê desse sistema, vive oprimido, vive escravo. Eu costumo dizer que eu fui liberta da senzala iordiana, graças a Deus. O exemplo dessa senhora é o exemplo da maioria de todos os membros e obreiros da instituição, porque é assim. Eles amam aquilo que fazem. Eles fazem por amor. E é assim que são tratados. É dessa forma. O exemplo dessa senhora, Dona Nete Pandoja, é o exemplo claro de todos que estão dentro da instituição e vivem e praticam aquilo, principalmente os obreiros. Porque os obreiros fazem realmente com amor, com dedicação, com temor, achando que verdadeiramente estão fazendo para Deus. E é assim. A pessoa passa 18 anos, como o caso dessa senhora, servindo, sacrificando, e depois é somente descartada e lançada fora. Esse é o exemplo. Exatamente este é o exemplo vivo do que acontece todos os dias dentro da instituição universal. É isso aqui. É exatamente isso. Parabéns à Universal pelos 40 anos. Porque é isso que eles fazem com as pessoas. É isso que as pessoas não sabem muitas das vezes. O que nós estamos mostrando é a Universal que as pessoas não sabem. Ou muitas das vezes estão vendo, mas por causa da cegueira espiritual, elas não conseguem enxergar. É isso aqui, ó. E é quando acontece algo que desanima ou que traz um constrangimento total, é que muitos despertam. É que muitos despertam. Infelizmente, olha o exemplo dessa mulher.
O exemplo dela, de anos, 2 vezes por ano, fogueira santa, durante anos e anos. No ano de 2015, ela deu quase 200 mil reais de ofertas na instituição. Olha como as pessoas não valem nada. Olha como as pessoas não valem nada. Na última fogueira santa que ela participou, ela vendeu o carro dela no valor de 40 e poucos mil reais. E além disso, ainda colocou uma oferta de 18 mil reais. Olha só. E é dessa forma que as pessoas são tratadas. Porque o ser humano dentro da instituição não vale absolutamente nada. Os pastores dentro da instituição não têm valor nenhum. Os obreiros dentro da instituição, eles não têm valor nenhum como pessoa. O que importa para a instituição é exatamente aquilo que eles estão fazendo, que são os dízimos, ofertas, sacrifícios, fogueiras santas. E é exatamente isso aí. É exatamente isso aí. Eu me lembro que quando eu passei lá em Araçatuba, tinha uma senhora que ela ligou na igreja, desesperada, pedindo socorro. E eu atendi o telefone e nós fomos lá rapidamente. E chegando lá, uma senhora bem culta, decente, falava muito bem. E ela sem fôlego, sofrendo com asma, abandonada, morando sozinha. E ela disse assim para mim, na conversa, pastor, há 5 anos atrás, todos os domingos, bispos da igreja e pastores regionais vinham almoçar na minha casa. Eu tinha muito dinheiro. Eu dava ofertas altíssimas dentro da instituição. Hoje, a minha situação é essa. Ela mostrou a situação dela para mim. Morando numa casa bem pequena, morando sozinha e abandonada por tudo e por todos. E também pela instituição. Parabéns à instituição pelos 40 anos. Porque é isso que elas fazem com seus membros. No início desse vídeo, eu disse que a Universal ela está baseada na mentira, na injustiça e também na ingratidão. Você quer ver uma coisa? 70% de todas as pessoas que fez com que a instituição crescesse, que foram as do início, elas não estão mais na instituição. Quem fez a instituição ser o que ela é hoje foram os primeiros membros, os primeiros pastores, os primeiros obreiros. São estes que hoje não mais estão dentro da instituição. Aqueles que compraram a Record, a sua grande maioria não estão mais dentro da instituição. E essas pessoas que fizeram com que a instituição crescesse, os pastores, os obreiros, os bispos, os membros, essas pessoas para a instituição hoje não representam nada, não valem nada, absolutamente nada. E não são lembrados. Eles são lembrados sim como caídos, endemoniados, perturbados, doentes na fé, mas foram estas pessoas que acreditaram nessa mentira que existe dentro da instituição. Fomos nós que acreditamos. E a instituição é hoje, infelizmente, por causa de nós que um dia estivemos dentro da instituição. A instituição é o que ela é hoje e
tem o poder e tudo que ela tem hoje por causa de você, por causa de mim, por causa de todas as pessoas que hoje não estão mais dentro da instituição. E vocês, nós, na verdade, não representamos mais nada para a instituição. Nesse vídeo hoje, eu queria homenagear a Universal por todas as injustiças que a instituição da pessoa do Bispo Macedo e os seus líderes tem cometido com todos os membros, todos os obreiros, todos os jovens, pastores e bispos. Eu queria homenagear a instituição hoje aqui pelos 40 anos, por todos os pastores que foram expulsos da instituição, porque isso eu presenciei várias vezes, porque não cresciam a igreja financeiramente. Muitos pais de famílias, muitas famílias foram expulsas da instituição porque não cresciam financeiramente. E no início, eu achava que era porque o pastor não tinha chamado para a obra. Porque quando tiravam, dizia assim, não, você não tem chamado. Então, no início, eu achava que era porque o pastor realmente não tinha chamado. Porque eu não sabia ainda que era por causa da oferta. Então, parabéns pelos 40 anos que a instituição vem expulsando os pastores que não crescem a instituição financeiramente. Eu queria também homenagear a instituição aqui e dar os parabéns pela humilhação que eles fazem com os pastores quando comete algum erro, algum pecado ou alguma falha, além de humilhá-los e de preferência publicamente, eles colocam estes pastores para ficar trabalhando na igreja de faxineiro, exatamente para humilhar, de faxineiro, de ficar lavando o banheiro, para todo mundo ver, porque essa é a intenção da instituição, é humilhar. E você que está me ouvindo aí, vocês já viram muito isso. Vocês já viram pastores de faxineiro, vocês já viram pastores que saíram, foram punidos e colocaram para ser humilhados. Parabéns à instituição Universal pelos 40 anos de humilhação. Eu queria aqui também parabenizar a instituição Igreja Universal, porque no ano de 94, se eu não estou, a minha memória não me falha, eu ainda estava de pastor em Fortaleza, todos os pastores auxiliares que tinham menos de 18 anos, a instituição tirou todos da obra e largaram todos na Rua da Amargura. Os jovens foram tirados das suas casas. Eu também era de menor, tá? Eu vou explicar isso aqui para você. Tiraram os jovens de 15, 14, 16, 17 e trouxeram para fazer a obra. E eles estavam ali fazendo a obra 1 ano, 2 anos. E a instituição veio com uma ordem e mandou tirar todos os auxiliares e pastores que tivessem menos de 18 anos. Menos. E todos foram tirados. Eu tinha menos de 18 anos e a instituição não me tirou. Preste atenção nisso aqui, hein, que eu estou te falando para você. A instituição, eu estava na Igreja Universal lá de Messejana.
a instituição não me tirou. Sabe por que a instituição não me tirou? Na época eu não sabia, eu pensava que eles me amavam. Mas não me tirou por causa exatamente isso, de ofertas. De ofertas. Porque eu apresentava resultados para a instituição. Parabéns à instituição por ter tirado todos os auxiliares e pastores de menos de 18 anos depois deles terem largado estudo, família e estarem dentro da instituição, largaram trabalho também. E depois eles foram largados novamente, mandaram embora para as suas casas e para as suas vidas. Parabéns à instituição universal pelos 40 anos de injustiça, de mentira e de ingratidão. Eu queria aqui também homenagear a instituição, a Igreja Universal, porque um dia as obreiras queriam ser pastoras. Queriam. Inclusive eu conhecia muitas que queriam fazer a obra no altar. Mas a igreja sempre disse, os líderes sempre disseram que o direito das mulheres na instituição é ficar assim, ó, de boca calada. O direito das mulheres, das esposas, das obreiras, dos membros que são mulheres da instituição é permanecerem de boca calada. E isso ficaram anos e anos. As obreiras lutando porque queriam fazer a obra no altar, queriam ser pastoras. E depois de muitos anos, a instituição resolveu e levantou um monte de obreiras a pastoras. Vocês lembram disso? E ficaram alguns anos. Foram mandadas para a igreja para auxiliar nas catedrais e elas ficaram de pastoras na instituição. E depois de alguns anos, eles vieram, parabéns à instituição por toda a injustiça. Pegaram essas obreiras que passaram a ser pastoras, arrancaram elas e jogaram elas na rua da amargura. Inclusive, várias dessas pastoras hoje estão se drogando, se viciando no mundo do crime, porque saíram e ficaram revoltadas pela atitude da instituição, que elas lutaram tanto porque elas amam as almas e queriam ajudar as pessoas. E depois que estavam ali, foram arrancadas, não pecaram, não fizeram nada de errado. Simplesmente é o que predomina na instituição. Injustiça. Jogaram todas as pastoras, se eu não me engano ficou uma ou duas. Porque as demais todas foram jogadas fora. Parabéns pelos 40 anos da instituição universal. Parabéns. Eu queria aqui também parabenizar a instituição por todos os casamentos forçados que já aconteceu dentro da instituição. Dos líderes forçarem os pastores a casarem com filhas de bispo, filhas de pastores, de regionais forçarem o casamento dos pastores com as obreiras que moravam em suas casas, como empregadas das suas casas. E hoje, estes casamentos, a grande maioria, estão totalmente destruídos. Parabéns à instituição universal pelos 40 anos de injustiça, de mentira e de ingratidão. Eu queria aqui parabenizar também a instituição universal pela a grande mentira de no ano de, se eu não me engano, 89 ou foi 90, a compra da Record, aonde diziam que ia ser para ganhar almas. E eu me lembro muito bem que nas reuniões de pastores, isso depois da compra da Record,
que quando a Record foi comprada, logo depois eu entrei na obra. Nas reuniões, diziam para nós que a Record seria a maior igreja universal, porque era para ganhar almas. Parabéns! O Marcos está falando que foi em 1990. Então, parabéns à instituição universal que comprou a Record para ganhar almas. Que enganou aos bispos, aos pastores, aos auxiliares, aos membros da instituição. Porque você sabe que foi feita uma campanha para comprar a Record, a campanha de Isaac. E todo mundo deu seu Isaac para que a Record fosse comprada. E esse Isaac foi o salário de muita gente, foi o carro de muita gente, foi a conta bancária de muita gente. E tudo isso para que hoje a Record se transformasse nisso que nós vemos que ela se transformou. Num covil de lobos, numa Record, numa emissora de televisão das trevas, aonde se tem pornografia, aonde se tem tudo que o mundo deseja assistir. Prostituição, reality show, toda porcaria que você imaginar. E quando, na compra da Record, diziam bem claro que queriam comprar uma emissora para pregar o Evangelho. E diziam claramente que a Rede Globo de televisão era do diabo. Olha, parabéns à Universal pelos 40 anos. Porque hoje a Globo parece que está se convertendo a Deus. E a Record é que realmente é uma emissora totalmente do diabo, aonde nós vemos é exatamente isso, aonde todo o dinheiro que foi arrecadado do povo sofrido, que acreditou, vendeu casa, vendeu carro, sacrificou mesmo, para hoje ser exatamente isso que é. Então, parabéns aos 40 anos da instituição universal. Eu queria homenagear aqui também a Universal, porque na compra da Record, além de falarem que ia ser uma emissora para ganhar almas, seria um lugar para dar emprego para os obreiros, seria um lugar para dar emprego para os membros da igreja, mais do que justo, porque fomos nós que compramos a Record. A Record pertence ao povo que comprou a Record. No ano de 1990, atenção, você que comprou a Record, você que participou da compra da Record, olha, a maioria não estão mais na instituição. Mas a compra da Record, além de ser para ganhar almas, era para dar emprego para os obreiros, para o povo, para as pessoas da instituição. E, olha, eu vou te falar aqui uma coisa. Todos os obreiros ou membros, que são pouquíssimos, que conseguiram trabalhar dentro da Record ou nas outras emissoras. E o emprego que eles conseguem são, preste atenção nisso aqui, porteiro. Olha o emprego que a Record ofereceu para os membros e para os obreiros da instituição que comprou a Record. Porteiros, vigilantes, faxineiros. Preste atenção nisso aqui. E muitos nem atendidos foram para uma entrevista para poder dar um emprego para eles. No entanto,
No entanto, a Rede Record de televisão, juntamente com seus líderes, dão emprego para pessoas que não são da instituição, preste atenção nisso, e pagam milhões. Milhões. E esses milhões são exatamente dos dízimos, dos sacrifícios e do povo da igreja, que só consegue empregos lá de faxineiro, de vigilante, de porteiro, de atendente. Eu tinha obreiros que trabalhavam na Record. E nenhum são apresentadores. Você vê algum obreiro que é apresentador da Record? Você vê algum obreiro que é apresentador da Record? Qual obreiro que apresenta um programa da Record? Qual membro que apresenta um programa da Record? Me diz aí. Qual membro, ou obreiro, ou jovem que apresenta qualquer programa na Record? Ou que tem oportunidade de crescer lá dentro, porque é merecido, porque foram eles que compraram, foram os obreiros que compraram, foram os membros que compraram. Olha a injustiça. Parabéns à instituição universal. Olha, vocês estão... É merecida a homenagem de vocês pelos 40 anos. Parabéns pela injustiça com os obreiros que fizeram de tudo para comprar essa emissora. E o emprego, no máximo que eles conseguem, são de faxineiros, porteiros, vigilantes, atendentes. E estão lá levando cafezinho para os artistas. Estão lá servindo os artistas. Pessoas que não têm um pingo de respeito e temor para as coisas de Deus. Parabéns à Universal pelos 40 anos, que na década de 90 começou a pregar em todos os seus templos, na grande maioria, que a Xuxa era do diabo e tinha um pacto com o demônio. Inclusive, um pastor nos Estados Unidos, a Xuxa entrou com processo contra a instituição por causa disso. Pode procurar na internet que tem. E ela ganhou. Porque a instituição falou que ela tinha um pacto com o diabo. Interessante, né? Parabéns à instituição. E hoje, quem é que trabalha na Rede Record? Quem foi contratada? Só não consegue enxergar quem realmente não quer. Quem realmente não quer. Eu queria dar os parabéns aqui para a instituição universal, porque são 40 anos, que maravilha, parabéns, hein? Eu queria dar os parabéns aqui também e comemorar com a instituição, porque a gente faz parte, né? Nós vivemos anos. Então, vamos homenageá-la, como nós estamos homenageando aqui. Eu queria dar os parabéns também à instituição, porque quando, eu me lembro, eu entrei na obra, diziam pra gente que não era nem pra gente ter conta, que o homem de Deus não tinha conta bancária. Quem já fez a obra há muito tempo atrás, você sabe disso. Não precisa ter conta. A nossa ajuda de custo a gente pegava em dinheiro vivo, lá na sede em Fortaleza. E eles não queriam que a gente tivesse conta, porque eles diziam que homem de Deus não tinha conta bancária. E parabéns pela instituição, porque hoje a gente vê o seu líder comprando mansões, apartamentos de bilhões e bilhões. Parabéns! Porque um dia vocês disseram que o homem de Deus não precisava ter conta bancária. Hoje, além de conta bancária, vocês têm milhões
que pertence ao povo da instituição. Parabéns, porque hoje, além da conta bancária e além dela estar cheia, vocês têm empresas, carros, apartamentos. Parabéns à instituição, parabéns ao seu líder, que quando nós entramos para fazer a obra, eles disseram para a gente que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu dormi, preste atenção nisso aqui, viu? Eu dormi 4 meses em cima de um... Vocês lembram daqueles bancos que tinha antigamente na instituição? Porque antigamente não tinha poltrona. Era banco, aqueles bancos pesados, duro. Eu me lembro que numa igreja lá em Fortaleza, no Parque dos Irmãos, eu, mais 2 obreiros que dormiam comigo na igreja, nós passamos mais de 4 meses dormindo em cima do banco duro, sem lençol. Eu me lembro como fosse hoje, hein? Em cima do banco duro, sem lençol. E eu não falava nada para minha família, porque eles tinham condições de me ajudarem, para não preocupar a minha família, para não dizer que eu estava passando necessidade na instituição. Então eu fiquei 40 anos, aliás, 4 meses, dormindo em cima do banco, sem travesseiro, sem lençol. E era num lugar assim alto, onde tinha umas brechas que entrava um vento. E para hoje ver todo o luxo, para ver toda a mentira que hoje a instituição vive. Eu queria parabenizar e dar os parabéns aos 40 anos da instituição universal por toda ingratidão que vocês têm para com o povo e as pessoas que um dia estiveram dentro da instituição e não estão mais, e também para aqueles que hoje ainda estão dentro da instituição. Porque o tratamento é o mesmo. Não tem diferença. A diferença é que aqueles que ainda estão dentro não são chamados de endemoniados ou caídos. Porque aqueles que já saíram, eles são chamados dessa forma, endemoniados e caídos. Mas o tratamento é o mesmo. Porque tanto nós que não estamos mais lá dentro não valemos nada, como aqueles que estão lá dentro. Eles não valem absolutamente nada. E eles sabem disso. Você sabe disso, obreiro. Obreiro, você sabe que você não vale absolutamente nada. Pastor, você sabe disso. Que você não vale absolutamente nada. Você sabe disso. Membro, você sabe que você não vale absolutamente nada. Parabéns aos 40 anos da instituição, pela ingratidão que vocês têm pelo povo da instituição. O povo que fez gerar tudo isso que a instituição é hoje. Parabéns aos 40 anos da instituição pela ingratidão que tem com os seus pastores. Muitos foram jogados de dentro dos apartamentos que moravam. Muitos foram jogados com as suas coisas da casa e do apartamento onde moravam, depois de terem passado 15, 20, 30 anos dentro da instituição. Muitos foram jogados na rua da amargura. Muitos porque cometeram erros, mas ainda assim eles eram para ser tratados com carinho, com respeito.
E era obrigação da instituição ampará-los, ajudá-los e dar o de melhor para eles, para que eles pudessem viver, ainda que saísse da instituição, mas viverem dignamente, porque eles abandonaram tudo: emprego, trabalho, estudo, família, para viver 100% dentro da instituição. E depois foi feito tudo isso com eles. Parabéns pelos 40 anos da instituição universal. Eu queria homenagear também a instituição aqui. Rapaz, esse vídeo vai longe, hein? Porque quando eu começo a falar, eu não paro mais. E é muita coisa para se comemorar. Não é verdade? É muita coisa. E eu queria homenagear a instituição aqui por todas as esposas de pastores. Que o seu marido, seus esposos, os seus maridos morreram sendo pastor na instituição. Porque quando o pastor morre, a esposa está perdida. Parabéns! Parabéns à instituição pelo abandono, desprezo e covardia que vocês fazem com a maioria das esposas, que quando o seu marido morre, quando o pastor morre, ou quando se separam, olha, vocês são largadas na rua da amargura. São obrigadas a saírem do apartamento, da casa e se virarem. E sabe o que eles fazem? Eles pegam a esposa, deixam passar uns dias de luto, uma semana, pegam ela e colocam na Record para trabalhar exatamente o que eu te falei agora há pouco, de atendente, recepcionista ou faxineira. Ou colocam, às vezes, para fazer serviços ou para morar na casa de um bispo ou de um pastor, para ficar de empregada. Parabéns pelos 40 anos. É muita coisa para se comemorar. É muita coisa. Parabéns por tudo que vocês fizeram com as esposas. Que o seu marido morreu fazendo a obra como pastor. Por toda ingratidão para com a esposa e os filhos. Parabéns! Eu me lembro uma vez aqui que um pastor, ele tinha pecado, ele tinha traído a sua esposa. E a gente estava numa reunião, nessa época, a reunião era feita lá em Itu. Aonde é feito esses reality show aí? Brincadeira, hein? Aliás, parabéns. Ainda bem que eu me lembrei desse lá de Itu. Parabéns à instituição. Comprou aquela chácara lá em Itu para os prazeres dos bispos e pastores, que todo sábado a gente ia lá para jogar bola, churrasco. E nunca, eu acho que levaram os obreiros uma vez. E quem levou os obreiros uma vez, se eu não me engano, foi o bispo Sérgio Vorrelde ainda. Levaram para os obreiros curtir um pouco daquilo que pertence a eles. Porque a chácara foi comprada com os dízimos e oferta deles. Dízimos e oferta deles. E parabéns à instituição. Porque hoje a chácara lá de Itu é usada exatamente para fazer a fazenda e fazer um monte de porcalhadas mais ainda. Parabéns à instituição pelos 40 anos. Então, numa reunião lá em Itu, um pastor regional, ele tinha traído a sua esposa. E essa reunião lá só ia os bispos, os pastores regionais e alguns pastores. E a gente estava lá nesse dia e esse pastor tinha pecado. E foi feita uma pergunta para o bispo na época.
Bispo Paulo Roberto. Bispo e a esposa dele, e os filhos. Olha a resposta dos homens de Deus. A resposta da cúpula da Universal. Olha a resposta. Mas bispo, e a esposa? E o filho? Sabe o que ele disse? A família de Acã pereceu também. Que pereça ele e toda a sua família. E eles foram tirados do apartamento e jogados na rua da amargura. Parabéns pelos 40 anos da instituição Universal. Eu queria fazer mais uma homenagem aqui para a instituição por todos os jovens. E eu vou me incluir nesse meio aqui. Por todos os jovens que abandonaram os estudos, abandonaram a sua família, abandonaram os amigos, abandonaram tudo, porque acreditaram verdadeiramente que estariam servindo a Deus na instituição. Jovens de 15, 14, 16, nós largamos tudo para seguir e servir a instituição. E hoje nós descobrimos que era tudo mentira. Que não era para ganhar almas, mas sim para sermos arrecadadores de ofertas. Não para sermos pastores, homens de Deus, mas somos levados e treinados para sermos mercenários, enganadores e falsos profetas. Infelizmente, parabéns à instituição Universal por isto, por causa disso que vocês fizeram e continuam fazendo com centenas e centenas de jovens que já fizeram parte e que hoje estão entrando dentro da instituição. Eu queria homenagear aqui também e dar os parabéns para a instituição por todas as pessoas que fizeram várias fogueiras santas e hoje vivem numa miséria, que venderam carros e hoje andam de ônibus. Eu queria parabenizar a instituição por todas as pessoas que venderam casas e deram na instituição e hoje moram de aluguel. Parabéns à instituição. Parabéns pelos 40 anos. Olha, vocês merecem esses 40 anos. Parabéns à instituição por todos os membros e obreiros que sacrificaram a vida inteira, tanto espiritualmente como fisicamente, e hoje estão colhendo toda a dor, toda a amargura, toda a tristeza, todo o sofrimento, por causa dessa prática que eles aprenderam dentro da instituição. Eu queria continuar a homenagem aqui, e se você quiser homenagear a instituição também, faz um favor para mim, coloca nos seus comentários todo engano e toda mentira que você praticou. Coloca nos seus comentários aí, por favor, faça que nem no início o áudio. Você viu o que a dona Nete, ela fazia na instituição? Por mês, ela gastava aproximadamente R$4.000 com despesas da escolinha e de coisas da instituição. Inclusive, no vídeo que eu vou fazer com ela ao vivo, que eu vou fazer ao vivo um vídeo com ela, eu tenho todas as notas. Ela mandou um montão de notas aqui para mim. Eu não vou apresentar hoje para você. Ela mandou fotos, ela tomando conta da escolinha. Olha a situação. Então, por favor, faça uma homenagem aí à instituição. Os anos que você ficou lá dentro.
sacrificando, dando seus dízimos, suas ofertas. O que foi que você ganhou? Conta aí. Conta aí, porque essa é a universal que as pessoas não conseguem enxergar. Essa é a universal que nós queremos mostrar aqui agora. Essa é a universal que as pessoas não conhecem. Esses são os líderes que as pessoas não conhecem. Então, por favor, escreva no seu comentário aí os anos, o que você já sacrificou. Coloque aí o que você já sacrificou, as campanhas que você já participou e o que você perdeu na instituição. Escreva aí, por favor. Vamos me ajudar aqui nessa homenagem, porque eles merecem. É mais do que merecido esses 40 anos da Universal. Não é verdade? E eu quero continuar aqui essa homenagem, porque vai longe essa homenagem. Vai longe. Eu quero parabenizar a instituição Universal por toda a injustiça que é feita em cima dos obreiros. Obreiros, preste atenção nisso aqui. O foco da instituição para poder enganar o povo é exatamente os obreiros. Em tudo que é feito dentro da instituição, nas campanhas, os obreiros são usados, incentivados, são obrigados a pegar os envelopes da campanha para que todo o povo possa participar. Tanto é que na Fogueira Santa, principalmente, é reunido os obreiros para que eles sejam obrigados a pegar os seus envelopes da Fogueira Santa, para que os membros sejam envolvidos com aquilo, para que eles possam participar também. Então, os obreiros, eles são usados de tudo que é maneira. Parabéns à instituição por usar os obreiros na faxina da igreja. Parabéns à instituição. De usar os obreiros para manter a instituição com suco de uva, pão da Santa Ceia, com sacos de lixos, detergentes. Parabéns à instituição por usar os obreiros para humilhá-los, porque eles deixam de comer em casa para que não falte as coisas na instituição. Olha, parabéns, porque não deve ter dinheiro para fazer isso a instituição, não deve. Não, a instituição não tem dinheiro para fazer isso. Por isso que eles usam os obreiros. Olha, parabéns à instituição, parabéns ao Bispo Macedo, olha, parabéns à cúpula da Igreja Universal, parabéns pelos 40 anos que vocês vêm enganando os obreiros, usando os obreiros, humilhando os obreiros. Parabéns! Eu queria aqui continuar a minha homenagem. Parabéns à instituição pelos 40 anos. Por todos os jovens que estão dentro da instituição e que já estão ficando com a sua mente cauterizada no trabalho da instituição. Jovens que deixam de estudar para ficar dentro da instituição evangelizando e cuidando da igreja. Olha, parabéns. Eu queria parabenizar a instituição, porque muitos jovens, quando entram no grupo jovem, eles abandonam os estudos, eles abandonam os cursos, eles deixam de trabalhar para ficar dentro da instituição. E depois, quando viram adultos, estão analfabetos, não têm qualificação nenhuma e permanecem escravos da instituição. Olha, parabéns. Vocês estão de parabéns à instituição pelos 40 anos. Eu queria continuar aqui
a nossa homenagem, e eu queria parabenizar a instituição pelo respeito que a instituição tem por nós. Não é verdade? A instituição, ela é tão grata e tem tanto respeito para conosco, por nós que um dia estivemos lá dentro, que ela nos chama com tanto carinho de caídos, parabéns à Universal, de doentes na fé, nos chamam de perturbados e endemoniados. Olha, parabéns à Universal pelos 40 anos. E eu queria, deixa eu até colocar aqui, eu queria colocar aqui para você, eu queria fazer um resumo de algumas coisas aqui ao longo destes 40 anos. E eu queria que você acompanhasse isso. Ao longo destes 40 anos, eu vou até colocar aqui, para ficar melhor para me ler. Ao longo desses 40 anos, parabéns à instituição. Deixa eu ler aqui para você. A instituição Universal, ela foi fundada em 1977 pelo R.R. Soares e Edir Macedo. E eu quero contar um pouco, desde 1997 até hoje. É um resumo de tudo que a instituição e os seus líderes estão envolvidos. Então, atente para isso aqui, tá? Continuando aqui a homenagem à instituição e aos 40 anos que eles estão completando. Vamos começar aqui. Em 1992, o Ministério Público denunciou o líder da Universal por delitos de charlatanismo e estelionato e lesão à crédice popular. Macedo ficou detido por 11 dias, depois foi solto e livrou-se das acusações. A foto de Macedo na prisão virou capa de sua biografia autorizada, lançada em 2007. Todas as acusações contra Edir Macedo, isso desde 1992, foram arquivadas por falta de provas, segundo o advogado Arthur. E vai falando mais, aí continua aqui. Em 1992, a Universal foi excluída da Aliança Evangélica Portuguesa. Desde 1995, a Federação de Entidades Religiosas Evangélicas da Espanha não reconhece a Universal como igreja evangélica. Em 1997, a Câmara dos Representantes da Bélgica a descreveu como uma associação criminosa, como o único objetivo é o enriquecimento, uma forma extrema de mercantilismo da fé. Em Luxemburgo, recaiu sobre a igreja a suspeita de que estava envolvida em lavagem de dinheiro. Isso aqui é um resumo durante esses 40 anos. Parabéns à instituição Universal. Você sabe por quê que em Portugal, Espanha e em vários outros lugares do mundo aí, eles não aceitam a instituição Igreja Universal do Reino de Deus? Porque eles descobriram, eles já sabem que a Igreja Universal do Reino de Deus não é uma instituição religiosa.
não é uma igreja. Eu estava lendo, a Bélgica praticamente expulsou a instituição de lá. E é por isso que em vários lugares eles entram com outro nome. Com outro nome. Porque eles não aceitam a igreja, a instituição naquele lugar. E para eles enganarem as autoridades, eles entram com outro nome. Tem um montão de nome aí espalhado pelo mundo inteiro. Porque na Europa e em vários lugares aí do mundo, as leis são rígidas. E o povo não é tão fácil de se enganar como se engana aqui no Brasil, como se engana na América Latina e no país da África. Porque esses lugares são lugares onde tem uma idolatria extrema. São lugares de pessoas simples, de pessoas sofridas. E infelizmente, de pessoas que têm um conhecimento bíblico e até um conhecimento de estudos muito fraco. No entanto, nesses outros lugares, as pessoas não são tão idólatras. Elas não têm, elas sofrem, mas não passam por sofrimentos onde se passa na África e nem na América Latina. E aqui no Brasil, na África, o povo é atraído de algumas formas para ser enganados. Primeiro, que é o básico, é a falta total e completa de conhecimento das Escrituras. Esse é o primordial. Depois, por causa da fé, porque as pessoas têm uma fé muito grande. O povo brasileiro tem uma fé enorme. As pessoas da África têm uma fé enorme. Terceiro, por causa da dor e do sofrimento das pessoas. É por isso que as pessoas aqui no Brasil e na África e alguns lugares aqui da América Latina são enganadas. Não é porque as pessoas são bobas não, gente. Muitos criticam a pessoa boba, burra, é idiota. Nada disso. São pessoas boas. São pessoas que têm uma fé enorme. São pessoas que estão sofrendo e querem de qualquer maneira uma solução, uma mudança na vida delas. E infelizmente são pessoas que não têm um pingo de entendimento ou de conhecimento das coisas de Deus. Então, olha, parabéns à instituição universal, porque tem se aproveitado esses 40 anos da falta de conhecimento do povo, da falta de entendimento das pessoas. Tem se aproveitado da fé que esse povo tem. Tem se aproveitado de toda a dor e de todo o sofrimento dessa gente para realizar tudo isso que até hoje eles têm realizado por causa do entendimento, por causa da fé e por causa de todo o sofrimento dessa gente. Vamos dar início aqui, vamos continuar aqui para a gente encerrar. Fala aqui, ó. Em 1998, o telhado da Universal desabou em Osasco, deixando 24 pessoas mortas e mais de 467 pessoas feridas. Em 2013, na Angola, a Universal se deteve fechada por 70 dias em 230 templos e 500 mil ficaram proibidos de frequentar a igreja por conta de 13 pessoas mortas em uma vigília que eles fizeram em um estádio. E aqui vai contando toda a história. Nos Estados Unidos,
A igreja foi acusada de vários crimes. Lavagem de dinheiro. Foi acusada por ter usado o nome de pessoas para conseguirem créditos fáceis. E na Europa, eu estava conversando com um pastor que fez a obra lá. Preste atenção. As igrejas, elas são abertas como instituições, preste atenção nisso aqui, que fazem diretamente trabalhos sociais. E o próprio governo ajuda estas instituições. Olha como a instituição consegue enganar promotores, juízes, autoridades e governos. É por isso que nós e que muitos passam anos e anos nessa situação e é difícil despertar, porque a coisa é muito macabra, é muito diabólica. Infelizmente, é isso. E eu queria, para encerrar aqui esse vídeo de homenagem, parabéns à instituição Universal pelos 40 anos. Porque, olha o que diz aqui a Bíblia. Isso aqui é o reflexo dos líderes da instituição chegando aos bispos, aos pastores, aos obreiros, aos jovens e aos membros. Diz assim, livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Parabéns à instituição por todo o terror que vocês colocaram na mente dos pastores, dos obreiros, que se eles falarem ou não concordarem com alguma coisa da instituição, é porque eles estavam mal, perturbados, fora do espírito. Parabéns à instituição, porque existem muitos pastores angustiados porque querem falar, mas eles aprenderam que se não concordar ou não fizer aquilo que é mandado, é porque eles estão mal, eles estão desobedecendo, estão sendo rebeldes. Parabéns à instituição, porque vocês não são bispos nem pastores. Vocês são, como é que eu até posso dizer aqui, vocês são capatazes. Vocês são, como é que é a palavra que eu ia dizer? Eu acabei esquecendo aqui. Vocês são sanguinários. Quando vocês falam, vocês só ouvem uma das duas respostas. Sim, senhor, ou não, senhor. É dessa forma que vocês transmitem o terror, a agonia, o desespero. Parabéns à instituição universal por todas as denúncias, por todos os processos. Parabéns à instituição universal pelas contas que descobriram fora do país para lavagem de dinheiro.
Parabéns à Instituição Universal pelos 40 anos, pela denúncia que o pastor Carlos Magno fez há muito tempo atrás, de dinheiro que veio do crime para comprar a Record, de lavagem de dinheiro. Parabéns pela Instituição Universal, quando um dos seus líderes, Bispo Romualdo, disse que a intenção da instituição não era abençoar o povo, mas sim arrecadar dinheiro, recursos para a instituição. Parabéns! Parabéns à Instituição Universal, e isso aqui direto para o seu líder, Bispo Macedo, quando em público, numa reunião na João Dias, ele disse que bebia, e que para ele não era pecado. E aquele que bebesse não dirija. Parabéns aos 40 anos da Instituição Universal. Gente, eu vou parar por aqui. Infelizmente, é isso. E se fôssemos falar, iríamos ficar aqui a noite inteira. Porque o que não falta são coisas para se comemorar. O que não faltam são coisas para se comemorar. Eu quero, antes que eu esqueça, parabenizar a Instituição Universal, porque quando o pastor está na igreja e não cresce financeiramente, o que é que eles fazem? Eles tiram aquele pastor e colocam outro para ir e arrancar tudo que o povo tem. Parabéns à Instituição Universal. É isso, gente. Infelizmente, é isso. E infelizmente, nós participamos de tudo isso. Eu quero encerrar esse vídeo aqui dizendo uma coisa. Todos nós temos culpa. Nós somos enganados e injustiçados. Mas nós não somos inocentes. Você está ouvindo o que eu estou te falando aí? Nem eu e nem você somos inocentes. Mesmo a gente não sabendo de toda a mentira, nós não somos inocentes. Porque se nós tivéssemos o conhecimento das Escrituras, nós não tínhamos sido enganados. E a Bíblia diz o seguinte: pequeis porque não conheceis as Escrituras. E tudo isso que nós vivemos e praticamos, nós colhemos. Nós colhemos. Muitos estão colhendo até hoje toda a vida de engano, de mentira que um dia viveram. Principalmente na vida espiritual, na vida familiar e na vida financeira. Principalmente. Tem muitos que têm vivido uma guerra até hoje. Tem muitos que têm vivido uma guerra até hoje por causa disso. E para falar a verdade, muitos tiraram a sua própria vida por causa disso. Antes que eu esqueça, parabéns à instituição pelos 40 anos e pela injustiça que vocês cometeram com tanta gente, que muitos não suportaram e tiraram a própria vida. Muitos se suicidaram por causa de vocês. E eu conheço pessoas que fez isso. Eu conheço uma pessoa que fez isso. Por não suportar toda a injustiça que aconteceu com ele, ele tirou a própria vida.
E nós temos exemplos aí. Tem muitas coisas que são escondidas e abafadas para ninguém saber. Mas, infelizmente, muitos tiraram a própria vida por causa de toda essa mentira e injustiça que viveram. É isso. Gente, essa é a realidade. Eu queria te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Espalhe. Espalhe para todo mundo. Espalhe para todo mundo. Porque todos têm que saberem. Todos têm que despertarem. O exemplo dessa mulher que eu coloquei o áudio para você é o exemplo claro daqueles que vivem na instituição e amam a instituição e fazem as coisas de amor, de coração, como se fosse verdadeiramente para Cristo. Tá certo? Que o Espírito Santo ele te abençoe. Que ele abençoe a sua vida, a sua família. Siga em frente. Siga em frente. Não desanime com a sua fé. Busque forças em Deus. Persevere na sua fé. Porque o Espírito Santo, ele, de alguma forma, ele permitiu que viéssemos passar por tudo isso. Por culpa nossa também. Mas ele permitiu que a gente passasse por isso. Para que hoje, nós o conhecêssemos de verdade. E que a gente possa buscá-lo de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Tá certo? E para encerrar aqui o nosso vídeo, eu queria que você fizesse um seguinte. Coloque aqui no seu comentário. Escreva aqui no seu comentário para encerrar esse vídeo. Escreva assim, olha. Eu não sou mais a Universal. Somos mais do que uma igreja. Somos uma família. Somos o corpo de Cristo. Faça isso, por favor. Escreva assim no comentário, ó. Não sou mais a Universal. Aí você continua, aí você põe ponto. Somos mais que uma igreja. Somos uma família. Somos o corpo de Cristo. Tá bom? Olha, que Deus abençoe a todos. E quando for às 20 horas, eu vou entrar ao vivo no nosso culto mesmo que eu faço às 20 horas, só para a gente orar. Orar pela igreja, buscar o Espírito Santo e dar uma mensagem bem rápida. Tá bom? Então escreva aí no último comentário seu. Não sou mais a Universal. Somos uma igreja. Aliás, somos mais que uma igreja. Somos uma família. Somos o corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fique em paz. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ore por nós. Ore pelo Bispo Alfredo, Pastor Marcelo Roque, por todos que têm os grupos que têm denunciado. Ore pela gente, porque o Espírito Santo, ele está levantando a sua igreja para despertar o seu povo e para tirar das mãos desses lobos as suas ovelhas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, gente.